Soterarte Agenda. Você já imaginou fazer um passeio cultural dentro de um cemitério? É esse o convite de hoje do nosso Soterarte Agenda. Um dos mais antigos cemitérios de Salvador, o Campo Santo é o maior representante da arte cemiterial da Bahia e um dos mais significativos do país. Ele é administrado pela Santa Casa de Misericórdia, que, diante da beleza arquitetônica dos túmulos e mausoléus, criou um circuito cultural para os visitantes. Um museu a céu aberto com muitas histórias e simbolismos. Esta sepultura com a porta aberta, por exemplo, representa a ressurreição. E aqui é exatamente a representação dessa passagem bíblica, né? Onde Maria de Madalena vai buscar o corpo de Jesus e aí ela diz: olha, o mestre não está aqui, levaram o corpo do mestre. E é essa questão de simbolizar a esperança na vida após a morte. Então a gente vê a composição do túmulo, né? Com a pedra, a porta arriada, o anjo simbolizando essa passagem entre a vida terrena e a vida futura, a vida espiritual, e ele aponta para baixo, dizendo: não está aqui, ressuscitou. Aqui no Campo Santo também estão imortalizadas grandes histórias de amor. Aqui existe uma delas. Esta mulher, Olga Teixeira, morreu no século XIX. O marido mandou fazer essa estátua para que a imagem dela fosse perpetuada. Figuras femininas, anjos, cristos, colunas. Tudo aqui tem o seu significado diante da morte. O percurso cultural também abriga importantes mausoléus de personagens baianas, como o poeta Castro Alves. Esta escultura, batizada de Estátua da Fé, foi construída em 1865 e é tombada pelo IPHAN. Ela é de um único bloco de mármore de Carrara e a gente vê a riqueza de detalhes, a perfeição anatômica, o respeito a essa proporcionalidade. E a gente tem a impressão, apesar de ser o mármore, que existe ali uma leveza nas vestimentas, a transparência. Então isso tudo contribuiu para que o IPHAN reconhecesse essa estátua como um patrimônio nacional. A simbologia das peças conta como cada família queria que o ente querido fosse lembrado e como a sociedade baiana se relacionava com a morte. Uma forma também de ostentar o status social. O circuito cultural do Campo Santo é aberto ao público, que passa a enxergar o cemitério com outros olhos. A proposta é essa, é a gente sair desse espaço só de dor, de memória, de despedida e pensar nele como espaço de arte, como espaço de memória, de respeito à vida e entendendo a morte como um ciclo. É um ciclo, uma passagem e ninguém vai deixar de viver esse momento, mas a gente pensar nesse momento com mais aceitação, tirando a morte desse espaço de punição. E aí o convite é exatamente que a gente possa enxergar aqui a beleza desses mausoléus e como as pessoas agiam, né, no seu tempo, como podiam expressar sentimentos e perpetuar a memória do ente querido.